Boa noite. Aqui é o Eduardo Frois, da agência Decate, agência especializada em leads para consórcio, tá? Mas não vamos falar da Decate, não vamos falar da agência, eu nem tô aqui para te vender leads, não. Vamos falar de um jeito que é o primeiro jeito que eu aprendi na marra há muitos anos atrás. É o jeito que é um dos mais usados hoje também. Não pensa que é porque é de graça e todo mundo pode fazer, que não é usado até hoje, não. É a forma mais fácil e rápida de se conseguir leads. E se você quer aprender a fazer lead para consórcio e lead bem qualificado, esse é o primeiro passo que você tem que tomar. É um passo de aprender a fazer lead na OLX. A OLX é um site gratuito. Você pode pagar para anunciar ou não. E muito vendedor de consórcio usa a OLX para captar clientes e vender consórcio. Então, na minha opinião, 90% de tudo que tem vendendo na OLX em relação a casa, carros e caminhões é tudo consórcio, tipo vendedor de consórcio. Então, rapidinho aqui para você entender, eu comecei a vender consórcio em 2013, tá? Comecei a vender consórcio em 2013. Em 2013 a gente não tinha tanto acesso a marketing digital, a gente não tinha tanto acesso à informação de mídia, informação digital igual a gente tem hoje, tá? Tô falando há 7 anos atrás, era muito diferente do que era hoje. Então, quem trabalhava na OLX era um público muito diferenciado. Só para você ter uma ideia, hoje, esse consórcio onde eu comecei a trabalhar, a vender nele, na época a gente não podia mexer no WhatsApp. Porque o nosso gerente, ele falava que tinha que ligar, o WhatsApp não dava venda. Então você tem que falar assim, ele falava assim, o WhatsApp não dá venda, você tem que ligar, pega no telefone e liga. Era uma mesa redonda, tinha um telefone fixo no meio e dividia 3 vendedores. Então a todo momento você tinha que estar ligando. A gente fazia captação na lista telefônica, gente, tipo 7 anos atrás. Parece outra vida. Então, o que a gente tem que imaginar? Para captação de consórcio, a gente tinha na época lista telefônica, a gente tinha malho, que era ligação telefônica, você ligava para quem você conhecia, para qualquer pessoa, panfleto, isso aqui em 2013, tá? 2013. Então a gente tinha lista telefônica, malho, ligação telefônica, panfleto e o que chamava de chaveco. O que era o chaveco? Era um panfleto, só que você abordava as pessoas na rua e conversava com elas. Por exemplo, você entrava numa empresa, deixava algum panfleto lá e nessa pegada você trocava uma ideia com quem estava lá. Por que eu estou ilustrando as formas de captação que a gente tinha em 2013? Porque quem mexia com LX era diferente. No caso, eu. Uma nova geração que estava entrando lá. Só que você não podia mexer, você não podia mandar e-mail, você não podia conversar com o cliente no WhatsApp. Era assim, você tinha que captar o cara e fazer a venda ou por lista telefônica ou agendar visita. Era o que se podia fazer lá na época que eu comecei a vender consórcio. Por que eu estou falando isso? A OLX é uma coisa muito antiga, então ela saturou. A OLX está saturada. A OLX está saturada. 90% de tudo que tem lá é um vendedor de consórcio anunciando. Verdade, tá? Então, assim, a OLX, na verdade, ela tá saturada. Para quem não sabe. Por quê que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma empresa, uma agência de consórcio. Então, desde de 2013 eu já trabalhava com marketing, eu só não sabia. Não é o marketing que é hoje, era tudo muito improvisado. Então, a gente estava engatinhando lá naquela época. Então, assim, evoluiu muito rápido tudo, né?
Mas então, desde de 2013 eu fazia marketing dentro da OLX e até hoje eu vejo as pessoas fazendo lá, mas eu acho que elas não fazem direito. Então as pessoas fazem meio pelos cocos, tá? Então assim, hoje eu tenho uma empresa, eu não trabalho com venda de consórcio mais, eu trabalho com lead. Eu tenho uma empresa, eu trabalho fornecendo e captando lead, e eu tenho uma empresa que faz marketing para administradoras, representantes e vendedores de consórcio. Então, assim, hoje eu não trabalho mais com venda, mas eu trabalho com marketing focado para consórcio. Então, eu sei do que eu estou falando. Só que é o seguinte, nem todo mundo tem aí uma oportunidade de estar pagando por um pacote de leads. E tem muita gente também que gosta de fazer a sua própria captação para ter o seu cliente específico do jeito que quer, e tem gente também que não gosta de gastar dinheiro. Então, se você é um desses, você tem que aprender a fazer anúncio na OLX, mas tem que aprender a fazer do jeito certo. Se você quer aprender, então, fica no vídeo até o final, que eu vou te mostrar, e no final ainda eu vou te contar um grande segredo dessa captação, a grande forma que tem de você conseguir pegar o seu cliente, tá? Antes da gente começar, não pula essa parte, não pula, porque são os fundamentos da captação de consórcio. Eu vou dar nessa série de vídeos, eu vou ensinar como é que capta cliente de formas gratuitas. Eu, por exemplo, eu uso Facebook Ads e Google Ads, então eu pago, né, pelos meus anúncios, mas eu aprendi de forma gratuita. Isso aí eu não paguei nenhum curso para fazer. Logicamente eu fiz outros cursos, mas não existe um curso hoje de captação de venda na OLX. Não existe hoje, não existiu em 2013. Então tudo que eu aprendi foi ao longo dos anos, é com muito prazer que eu vou entregar aqui para você que está precisando vender e que quer aprender como é que faz. E além de tudo, tem que acabar os picareta da OLX. Viradinha, não. O que é isso aqui, gente? Existem formas de captação que não condizem. Então, os primeiros fundamentos, o primeiro fundamento da captação de consórcio tem que ser capte consórcio. Sério? Parece óbvio, mas não é. Por que não é? Hoje, o mercado de captação de consórcio ele é lindo para mim, porque quem deveria estar captando os leads para consórcio não está. Quem é o mais interessado em captar leads para consórcio? O vendedor de consórcio. E o que o vendedor de consórcio está captando? Ele capta financiamento, ele capta empréstimo, ele capta capital de giro, ele capta crédito rural. Gente, isso é lero-lero, tá? Isso é lero-lero. Nada disso é consórcio, tá? Então por que os caras fazem isso hoje? Porque não sabe captar consórcio, tá? Então, no primeiro fundamento de captação do consórcio tem que ser capte consórcio. Se você quer um cliente para vender consórcio, para que você está captando cliente de financiamento? Para que você está captando cliente para comprar carro à vista? Para que você está captando cliente para comprar caminhão na hora? O cara quer comprar, quer ver o caminhão, o cara quer comprar, quer ver o carro. Para que você está captando isso? Isso não é consórcio. Então, a primeira coisa é capte consórcio. Capte consórcio, faça anúncio de captação de consórcio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma captação de clientes para consórcio. Porque é o seguinte, gente, eu vejo os dados do Google. Existem milhares de pessoas procurando carro. Milhares, existem centenas de milhares de pessoas procurando caminhão na hora, capital de giro, crédito rural. Só que existem centenas de milhares de pessoas que estão procurando consórcio. Essas pessoas estão procurando consórcio de forma clara. Uma pessoa que quer fazer um consórcio, ela simplesmente não tem o que fazer. Por quê? Os caras estão anunciando outra coisa. Então, um dos fundamentos também do marketing é você tem que saber a sua persona. Você tem que saber quem é que você está querendo buscar.
Se você quer vender consórcio, mas está captando um cara de financiamento, você vai simplesmente achar um cara que não quer consórcio, porque o cara quer financiamento. Isso parece retardadice, parece que é uma coisa totalmente sem noção, só que eu já vendi consórcio, gente, eu sei que é. Eu sei o que é você estar numa mesa e o cara fala, gente, consórcio não vende. Ninguém compra consórcio. Os meus clientes nenhum quer comprar consórcio. Todo mundo quer financiar, todo mundo quer o caminhão. Meu Deus, o que está acontecendo? Enquanto no outra mesa tem um cara que capta cliente para consórcio e vende pra cacete. Porque o cliente que ele está vendendo é um cliente que quer o produto. Então, se você está vendendo o produto X, capte o cliente X. Na verdade, eu vou tirar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Essa é a sua persona, tá? Quem é o cliente que quer o que você vende? Quem é o cliente que quer o que você vende? Quem é o cliente que quer consórcio? Esse é um dos fundamentos da sua captação. Se você quer um cliente que você quer vender consórcio, mas está captando um cliente que precisa de capital de giro rápido, que precisa de dinheiro, meu amigo, você não vai captar um cliente consórcio. Simplesmente você não vai captar um cliente consórcio. Você vai captar um cliente que está quebrado, que está precisando de um empréstimo de um capital de giro rápido. É óbvio. Mas não é o que acontece, tá? Então vamos se ater primeiro a esses dois pontos, tá? Então, se a gente se atém primeiro a esses dois pontos, a gente vai captar um cliente de consórcio e descobrir uma persona. Vamos gerar uma persona nossa. Sua persona pode ser várias, tá? Pode ser uma persona de imóvel. Sua persona de imóvel pode ser mulher, pode ser homem, pode ser... Então vamos aqui de homem. Pode ser um homem de 25 a 45 anos. Por quê? Porque essa persona aqui, o cara ainda tem grande chance de, no Brasil, pelos estudos, o cara ainda não ter comprado uma casa. Só que de 25 o cara pode estar começando, tá com aquele gás da vida e pode não ter tanta responsabilidade, pode conseguir ter uma entrada e com 45 anos, que é a outra ponta dessa persona, o cara já pode ter condições de já ter juntado esse dinheiro, mas por alguma falta de organização ainda não conseguiu comprar o seu imóvel. Então, por exemplo, se você vende em Minas, aonde eu tô, o seu homem de 25 a 45 anos tem que ser mineiro, tem que estar em Minas, tem que estar na sua cidade, onde eu tô aqui em Belo Horizonte, num raio de 50 km, que eu consigo ir de carro atender, ou ele consegue vir. Então, assim, isso é uma persona. Eu quero um cara que de 25 a 45 anos, mineiro, de Belo Horizonte, num raio de 50 km, que quer comprar um imóvel. Isso é basicamente as primeiras coisas, né? Então, logicamente, vai ter mais. Mas na OLX a gente vai pegar um cara de caminhão. Um cara de caminhão que é bom, por exemplo, é um cara de 25 a 45 anos, pelo mesmo motivo. A gente vai querer ele em Minas Gerais, num raio também de 50 km, no máximo 100 km. E a gente vai querer aqui uma pessoa... Nós vamos investir num público mais rede social, um público de rede social, ou seja, um cara que aceita aí um emoji, uma gíria. Isso são informações importantes, tá? Então você vai querer um cara que talvez aceite um emoji, uma gíria. Quando você vê um anúncio, você vai entender por quê. E a gente vai nessa aí. Rede social, emoji, gíria, 50 a 100 anos, Minas Gerais, 25 a 45 anos, homem. Um cara que quer ganhar de 10 mil para cima. Pode parecer óbvio, todo mundo quer ganhar 10 mil para cima, mas tudo na persona, quando você vai determinar a persona, parece idiota. Mas não é. Porque o cara que eu tô falando é um cara que assim, velho, eu preciso de ganhar 10 mil para cima. Tem gente que nunca pensa isso na vida. Tem gente que simplesmente acha que o salário mínimo é ali a vida dela, o topo dela. Ela pode sonhar, mas ela nunca se decidiu. Quando uma pessoa, que é o nosso lead,
e ele se decidiu do outro lado, ele começa a manifestar essa decisão digitalmente e a gente consegue rastrear ele por aí, por essas decisões que ele toma digitalmente, digamos assim, e levam ele a ser o nosso alvo. Então, vamos deixar essa persona aqui, levar esses dois fundamentos e vamos para o nosso anúncio. Vamos lá, OLX. Vamos lá, vamos achar um anúncio antes da gente começar o nosso, tá? Caminhão. Antes de entrar no anúncio, eu já vou te falar. Um típico anúncio, ele vai ter a entrada e parcelas. Como se a próprio vendedor do caminhão tivesse condição de financiar. É um primeiro sinal que você está diante de um anúncio. O preço também. Normalmente o anúncio ele tem um preço muito diferente do que é. Vai ter um caminhão tipo de 200 mil vendendo esse aqui, por exemplo, essa prancha. Vamos dar uma olhada nessa prancha. Um caminhão de 200 mil vendendo a 50. Olha só. Caminhão Volkswagen Caçamba, 125 mil Sueli. Você tem aqui uma foto de um caminhão. Só que você vai ver pela descrição seguinte. Não vou abrir o número, tá? Caminhão Caçamba, parcelamento com menores taxas. TXS. Primeiro pagamento, 13 mil, parcela acessível. Imagem ilustrar. Plano em 150 vezes. Para simular. Qual a chance de você ter um cliente captado num anúncio desse, cara? Com uma foto dessa aqui, um pneu, uma imagem totalmente distorcida, um caminhão que a imagem não está nem boa, assim, em forma nenhuma. Nada contra o anúncio que a Sueli fez, só o intuito você não tem chance nenhuma de ter um cliente bem capacitado para compra. Você não tem nenhum fundamento de marketing aqui. Você tem parcelamento com menores TXS, cara, você não tem limite de escrita, escreve taxa. Primeiro pagamento, 13. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você vai pensar no seu anúncio, você tem que ter alguns fundamentos que a gente vai trabalhar, fundamentos de copywriting. Quais que são esses fundamentos? Você tem que ter uma chamada para ação, você tem que trabalhar numa dor, você tem que chamar atenção para o seu produto ali com as palavras. Isso é uma das coisas que vai trazer mais clientes para você, clientes bons. Um cara que clicaria nisso aqui é um cara que não vai ler. Porque se o cara ler, ele vai pensar, pô, isso aqui o cara tem esse caminhão? Não tem esse caminhão? Ele está me vendendo esse parcelamento, mas ele tem a foto, tem cara de golpe esse trem. Então, esse é o tipo de anúncio de uma pessoa que não vende consórcio, mas reclama de que não está vendendo. Então, esse é o tipo de anúncio que você vai ter e que determina se você vai vender ou não no seu mês. Você depende do anúncio desse para você comer, para pôr comida na sua casa, na mesa dos seus filhos, e você faz o tempo pelos cocos. E reclama que o mercado não funciona, que o Brasil não vai para frente porque não vende. Mas quem não vende é você porque você está fazendo coisa errada. Quem faz um anúncio desse aqui é um anúncio meio merda, né? Vamos ver se a gente acha um anúncio melhor. Achei um anúncio aqui interessante, tá? Vamos lá. Precisa trabalhar? Posso lhe ajudar com o seu primeiro caminhão. Entendeu? Esse é um anúncio que já chama a atenção, né? Precisa trabalhar? Posso lhe ajudar com o seu primeiro caminhão. Logicamente você tem um erro ali, que é inaceitável, né? Mas assim, só para saber que você não pode dar mole, lhe ajudar, não lhe ajudar.
Não estou criticando não, gente, é só porque é o seguinte, trazendo a importância de, se você está fazendo um anúncio de texto, você tem que, sua escrita tem que ser perfeita. O cara coloca várias imagens, quando ele põe várias imagens, ele mostra para quem está pesquisando que ou se está falando de vários caminhões ou você não está fazendo um anúncio de um caminhão só. Isso é interessante, tá? Então você precisa trabalhar, posso lhe ajudar com o seu primeiro caminhão. Isso claramente é um anúncio de consórcio. Vamos lá. Você pensa que é impossível adquirir o seu primeiro caminhão? E se eu te disser que consigo? Então que você já começa a trabalhar numa dor, né? Que o cara acha que é impossível ter o seu primeiro caminhão. Isso é uma dor do caminhoneiro, né? Você pensa que é impossível adquirir o seu caminhão, o cara lá do outro lado se identifica e fala, pô, eu penso. Você já agarrou o cara. O próximo. E se eu te disser que consigo? Aí você está dando uma retenção no cara. Se eu te falar que eu posso te ajudar, basicamente isso, o cara vai, assim, eu acho que é. Você está falando que você pode me ajudar, então vamos ver se você consegue me ajudar. O nome do vendedor. Trabalho com carta de crédito. Super interessante. Super interessante. Antes da gente ir para os próximos pontos que eu já deixei escrito, porque ele falou assim, ó, carta. Por que carta de crédito? Tem vendedor de consórcio que nunca fala consórcio, sempre fala para carta de crédito. A OLX não permite anúncio de consórcio. Então, o robô da OLX proíbe a palavra consórcio. Por quê? Porque senão a OLX é só para você vender um bem que está ali. O seu caminhão, o seu carro, a porta da sua casa, o seu celular. Não é venda de serviço. Você não pode anunciar venda de serviço. Você só pode anunciar um bem real. Então, na OLX não pode usar a palavra consórcio, tá? Por isso aqui que o vendedor, igual eu te falei, é um anúncio, pôs aqui, trabalho com carta de crédito. Não tem restrição de ano, algumas análises aqui que são interessantes, que é a análise que a gente vai ver na próxima aqui, análise do seu papel. Entrada de 15.500, parcela de 1.800, nossa senhora, mas tá alta demais. Entrada de 19 mil, tal. Aqui, ele pôs vários planos, né? Para a carta de 150, a carta de 200 e a carta de 300 mil. Fechando até dia 4/11, já passou, nós estamos no dia 26. Consigo carência até maio de 2021. Volta a pagar só julho. Não tem caminhão, mas contigo o crédito começa. Ó, esse cara aqui trabalhou com sinceridade. Se o cara que está vendo o anúncio chega até aqui, ele vai ler, ó, não tem o caminhão, mas consigo o crédito e pode comprar onde quiser. Não está fingindo que está tendo o caminhão igual naquele outro anúncio, né? Imagens ilustrativas. E aí, o que falta para você agora? Essa aqui é uma punchline, um call to action. E aí, o que está faltando? Nós vamos vir fazer ou não vamos? Esse anúncio eu gostei. Por que eu gostei desse anúncio? Porque ele deixa claro que você não tem o caminhão, que você tem carta de crédito, então ninguém vai te dar e falar assim, cadê o caminhão que eu vi? Eu quero aquele Constellation azul, eu vi no seu anúncio. Não tenho, o anúncio eu deixei claro lá que eu não tinha, que era só ilustrativo e tal. Então é um anúncio bom. Os pontos aqui, análise do seu papel. Análise do seu papel é o quê? Qual que é o seu limite de ano? Tem consórcio que não tem limite, tem consórcio que é 10 anos, tem consórcio que é 5, tem consórcio que é 3, 2, tem consórcio que é 7, para caminhão no caso, né? Então, qual que é o seu limite de ano? Se você só vende carta de crédito 5 anos, nós estamos em 2020, né? Só faz 2015. Não vai fazer 2012 e vai tentar convencer o cara a comprar uma carta 2015. Esteja atento ao seu limite de ano. Se o seu limite de ano é 2010, ou seja, 10 anos, faz o seu anúncio dentro do seu limite de ano, cada um com o seu limite de ano. Entendeu? Um cliente hoje, bom, ele vai comprar um caminhão 2012. As empresas agregam 2008, que é o limite, ninguém agrega abaixo. Então o cara vai fazer 2008 para cima. Só que normalmente o cara já está agregado há um tempo. Então normalmente que a gente pega um cara que já tem um caminhão 2006, 2008.
está querendo vender, pegar esse dinheiro, usar de lance para comprar um caminhão novo. Então a grande parte dos clientes hoje vão comprar um caminhão 2014, 2016. Todos os consórcios entram nessa faixa, tá? Você anuncia o que você vende. Eu pus aqui trocado porque você vende o que anuncia. Você vende o que você anuncia. Então não adianta você ficar querendo bater uma meta de 1 milhão, sendo que você só anuncia 20 mil, que é uns carrinhos pequenininhos. Não tem como. Você precisaria muito mais de infinitos leads para você conseguir vender 1 milhão anunciando sempre carro de 20 mil, porque é o que vende mais rápido. Então, normalmente, pelo que eu conheci, o cara que está anunciando carro de 20 mil, que é o que vende mais rápido, se ele vender 5, é muito, vai vender aí 100 mil mês, ele vai precisar de... Para cada lead que vai virar uma proposta, ele vai precisar de 60 conversas. Para ele ter 60 conversas, ele vai ter que ter 600 ligações. Então, basicamente, se o cara for fazer uma captação, e para ele ter essas 5 vendas, aqui, ele vai ter que ter em torno de 25 propostas feitas para dar 5 vendas. Então imagina quanto que dá isso, né? Então o que é você vende o que você anuncia? Você quer vender 1 milhão no mês? Você tem que anunciar 500 mil, digo, de proposta. Ter cliente que compra, um cliente 500 mil, você tem que anunciar 250 mil, você tem que anunciar 100 mil, você tem que anunciar inclusive 1 milhão. Achar um cara aí que está trocando uma frota, um frotista, uma transportadora, você vai ter que achar isso aqui, ó, para você vender 1 milhão. E todo mês você tem que ter. Então, baseado nisso, baseado nessas informações, a gente agora vai criar um anúncio para vender 1 milhão mês. Sem pagar lead, hein? Sem pagar leads. Vamos lá? Então, a gente tem aqui o nosso anúncio. Nós vamos fazer baseado nele, tá? Nós vamos melhorar esse anúncio aqui. É um anúncio muito bom. Não foi eu que fiz, mas é um anúncio muito bom. Nós vamos trabalhar com ele. Tá? Ele está aqui copiado. E agora a gente vai trabalhar com ele. Então, como que funciona essa questão aqui da OLX? O que a gente precisa relembrar aqui? Vamos relembrar aqui que a OLX não permite anunciar a palavra consórcio. Isso é interessante porque a gente tem que anunciar para a nossa persona que quer comprar consórcio, sempre sem falar consórcio. Uma boa opção é carta de crédito. Eu só vou aceitar carta de crédito no anúncio da OLX. Eu só aceito usar a palavra carta de crédito no anúncio dentro da OLX. Porque é o seguinte, no Facebook e no Google, você põe lá consórcio. E por quê? Essas duas ferramentas, que é o Facebook Ads e o Google Ads, vão te dar os clientes que vão lá e pesquisam a palavra consórcio. Por exemplo, um cara que pesquisa assim, ó, consórcio em Belo Horizonte, ou como fazer consórcio, ou onde encontrar consórcio BH. Se eu estiver colocando no Facebook e no Google Ads os meus anúncios com as palavras-chave cartas de crédito, nenhum desses clientes que eu ilustrei agora vai me achar. Então, por isso que é importante saber e anunciar o que você está vendendo. Só que como a OLX proíbe o uso da palavra consórcio, a gente vai usar a carta de crédito. Só que na OLX, se você procurar
a palavra consórcio, às vezes você acha. Só que eu não posso jogar nesse vídeo aqui com essa chance da OLX não captar a nossa palavra, o robô deixar passar, digamos assim, né? Então vamos lá, consórcio. Ó, achou alguns anúncios aqui, ó. Depois nós vamos tratar esse anúncio. É um anúncio horrível. Anúncio de postar foto da tabela. Gente, não faz isso, por favor. Você faz um anúncio todo errado. Se você conseguiu passar um anúncio de consórcio aqui, não põe foto de tabela. Vamos ver o que é esse anúncio aqui. Olha lá, o cara conseguiu colocar a palavra consórcio, passou. O consórcio ele passa às vezes, tá? Mas ele depende de vários fatores. O robô do OLX tem que ignorar você. Então, da forma como eu quero te ensinar aqui, eu não quero que você fique contando com a sorte, porque se o robô pega o seu anúncio, ele derruba o seu anúncio e a minha aula não adiantou de nada. Estou passando o meu consórcio já pago. Ó, a diferença, diferente. O cara está passando o consórcio que já está pago. Ou seja, o OLX pode entender, existe análise humana, a OLX pode entender que isso é um produto usado, que está sendo repassado, o que seria adequado para a OLX. Eu estou aqui logado num fake, tá? Mas você teria que entrar na OLX e criar o seu login e senha, né? A coisa mais fácil do mundo. E depois, quando você estaria aqui dentro, você viria aqui em anunciar. Então, primeiro, a gente tem que escolher a nossa categoria, tá? Você conseguiria aqui fazer um anúncio de imóvel, um anúncio de carro. Você conseguiria não, você consegue. Você consegue aqui fazer um anúncio de carro, um de caminhão e um de imóvel. Da forma como nós vamos fazer aqui, você ia conseguir pelo menos uns 10 leads para cada segmento. Então, são 30 leads, mais ou menos assim, 10 de imóvel, 10 de carro, ou até mais, 10 de caminhão de forma gratuita, e é bem bacana isso, dá para você vender bastante. Então, você vem aqui em categorias, auto e peças, você vai ter aqui caminhões, tá? Vamos colocar aqui caminhões. Só dando uma olhada aqui, o que a gente está precisando. Então, vamos lá. Título, baseado no anúncio que a gente fez, tem que ser um título chamativo, tá? Então eu colocaria assim, ó, oportunidade para compra do primeiro caminhão. Seguinte, boa conduta em anúncio, tá? Qualquer headline, as primeiras letras são maiúsculas, para facilitar a leitura de quem você está querendo alcançar. O seu cérebro consegue ler mais rápido, identificando as primeiras letras maiúsculas, tá? Então, vamos lá, oportunidade para a compra do primeiro caminhão. É uma boa. Eu estou falando que eu estou uma oportunidade, não estou anunciando caminhão que não existe, estou anunciando uma oportunidade de compra do primeiro caminhão. Vamos melhorar esse anúncio desse cara aqui? Vamos fazer um favor para ele? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui no anúncio, tá? Você pensa que é impossível aderir ao seu primeiro caminhão? E se eu te disser que consigo? Eu melhoraria isso, tá? Essa frase que você vai separar em duas formas. Você pensa que é impossível adquirir o seu primeiro caminhão? Isso aqui é uma e essa aqui é outra. E se eu te disser que consigo? Elas são colocadas juntas, mas vamos analisar. Você pensa que é impossível adquirir o seu caminhão? A gente teria outras vertentes aqui. Por exemplo, está com dificuldades para comprar o primeiro caminhão? É uma pergunta boa. Está com dificuldades para comprar o primeiro caminhão? Tentou financiamento e não conseguiu?
baixo score, problemas no seu CPF. Por que eu fiz isso? Em vez de pegar uma forma de se conectar com o cliente, eu peguei 4. Que é o cara que está com dificuldade para comprar, ou seja, não tem dinheiro, está com pouca verba, tentou financiar e não conseguiu, está com baixo score e com problemas no CPF. Basicamente, todos os consórcios vão poder ajudar um cara assim. Então, esse anúncio ele vai ser muito efetivo, porque ele vai conversar com, tipo, 4 personas diferentes. Ou então, uma que está com todas essas dificuldades. Fica mais impactante. E se eu te disser que consigo? Eu colocaria sim. E se eu te disser que posso te ajudar? Posso te ajudar. E vamos aqui colocar tudo maiúsculo, tá? E se eu te disser que posso te ajudar? Se eu te disser que eu posso te ajudar, mas aqui não é exclamação, né? Aqui vai ser uma interrogação. Se eu te disser que eu posso te ajudar, vamos apagar aqui, ele já coloca o telefone dele como uma informação importante. Então vamos lá, e aí ele já começa um papo mais informal. Ele abre a cartada, né? Trabalha com carta de crédito. Não tem restrição para o caminhão, cartas, por exemplo. São tópicos separados, tá? É um erro comum, mas eu colocaria tudo junto numa copy só. Por exemplo, eu, ou então minha empresa, por exemplo, né? Minha empresa trabalha. Trabalha com cartas de crédito, tá? Com cartas de crédito. Aí aqui, em vez de pôr ponto final, põe vírgula. Junto, não tem restrição de ano para caminhão. Aqui seria no caso, se você não tem restrição de ano para o seu papel, você continua. Senão, você coloca assim. É melhor se você tiver aí 5 anos, 7 anos, você nem põe, cara. Mas assim, por exemplo, vamos supor que você consegue faturar 12 anos. Você pode colocar aqui só, faturamos caminhões até 2012. Faturamos caminhão até 2012. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho 8 anos de faturamento. Faturamos caminhão até 2008. 12 anos de faturamento. Faturamos caminhão até 2010. Tem 10 anos de faturamento. Vamos deixar 2012. Aí aqui, ó. Aqui eu colocaria assim, ó. Carta de 150 mil, por exemplo. Você pode colocar como ficaria 150 mil. Carta de 150 mil, por exemplo. Eu colocaria entrada eu colocaria aqui, só para melhorar aqui, ó, cifrão, né? Vamos identificar o dinheiro. Então, a entrada de 15 mil e parcelas de 1.800. Aqui eu coloco um traço de novo, 15 mil. Aí aqui eu ponho de novo cifrão. E cifrão. Tá vendo como o anúncio ele fica mais bem elaborado, tá? A pessoa percebe que houve um trabalho para fazer ele, então a tendência é que ela reaja melhor ao anúncio do que se parecer uma coisa improvisada, tá? Então vamos lá, como que ficou? Tava assim, uma punchline só, você pensa que é impossível, trabalha com carta de crédito, não tem restrição e tal. Ficou assim, 4 pontos iniciais: dificuldade para comprar o primeiro caminhão, tentou financiamento e não conseguiu, baixo score, problema no CPF. E se eu te disser que posso te ajudar? Minha empresa trabalha com cartas de crédito, faturamos caminhões até 2012. Coloquei aqui esse exemplo para quem fatura 8 anos. Cartas de 150 mil, por exemplo. Entrada cifrão 15.500 e parcelas 1.800. Se você não trabalha com entrada, eu deixaria essa entrada. Porque quando você faz um anúncio, vou colocar isso aqui, ó. Quando você põe entrada,
você está limitando o seu público. Mesmo essa entrada, você pode usar como lance, por exemplo, tá? Então, assim, se você põe assim, ó, sem entrada, cara, qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa. Então você acaba trazendo pessoas que não têm qualidade de compra. Então aquela questão da persona é ser quem eu quero. Eu consigo vender para um cara que recebe R$ 1.000? Eu consigo vender consórcio para ele? Eu consigo bater 1 milhão? Então quando você está fazendo anúncio, quando você está comprando leads, eu sempre falo isso para os meus clientes. Você não pode comprar qualquer coisa, você tem que limitar a sua persona. Ah, cara, mas eu estou sem vender, eu não posso ficar escolhendo. Pode sim. O grande erro de quem não vende é não escolher o seu cliente. Então eu não tenho foco. Eu anuncio para todo mundo, eu converso para todo mundo. Eu estou falando de você ser um vendedor de tão alta performance que às vezes o cara te liga, você já com algumas perguntas já sabe se você vai gastar o seu tempo com ele ou não. Isso é ser um vendedor de alta performance. Você fala, tudo bem, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho antes da gente continuar. Só para ver se você tem um perfil, tá? Você está recebendo quanto hoje? Quanto você fatura por mês? Quanto de nota você tira? O cara, eu estou trabalhando fichado, eu recebo um salário mínimo. Às vezes ele já não é um cara, por exemplo, está querendo um Constellation 2014. Às vezes já falou, cara, eu acho que consórcio não é para você nesse momento. Entendeu? Isso parece ser chato, mas é o que você tem que fazer. Porque é o seguinte, se você está vendendo para qualquer um, você não está vendendo para ninguém. Então, o que é? Sem entrada, ou então um cara que tem 20 mil na mão para dar um lance. O cara tem 20 mil na mão para dar um lance, ele consegue pagar uma, duas, três parcelas, mesmo sem entrada, consegue dar um lance, consegue tirar uma carta de pelo menos uns 60 para começar. É um cara que ele é bom de trabalhar. Então, esse anúncio, se você colocar que tem entrada, é uma boa. Eu gosto disso, tá? Então você limita o cara, você começa a captar uma persona que já tem um capital, que já tem algum dinheiro, que pode dar um lance, que pode ser contemplado mais rápido. Então vamos lá, vou deixar essas entradas aqui, você pode mudar para a entrada que você quiser, tá? Aí essa observação aqui, ó, fechando até dia 30 com carência, isso depende muito, né? Parece que essa entrada aqui é uma adesão que está somada a parcelas, é uma técnica. Então, por exemplo, se você tem uma adesão de 2.000 e segue com 5 parcelas de 2.000, você põe aí 12.000 de entrada, adianta do cliente 6 parcelas, e segue com sua comissão maior na cabeça. Esse cara está fazendo isso porque ele é um cara audacioso. Ele está fazendo um anúncio para captar um cliente que vai trazer isso para ele, é o que ele quer. Eu não indico, eu prefiro um trabalho mais tranquilo, tá? Então eu tiraria isso aqui, ó. Agora, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Não tenho caminhão, mas consigo crédito e pode comprar onde quiser. É interessante, mas pode melhorar. Eu colocarei aqui, ó, a imagem ilustrativa primeiro. Colocarei assim, ó, observações importantes. 2 pontos. Não tenho esse caminhão, vírgula, mas consigo e pode comprar onde quiser. Eu colocarei aqui, ó, não tenho esse caminhão. É uma imagem ilustrativa, porém, contemplado com o meu atendimento, você compra onde quiser. Não tenho esse caminhão, é uma imagem ilustrativa, porém, contemplado com o meu atendimento, você compra onde quiser. Entendeu? Essa última aqui é uma boa. E aí, o que falta para você agora? Colocaria uma coisa mais formal, por exemplo, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade, me ligue hoje mesmo.
Pronto. 31, meu telefone aqui. Pronto. Copiei esse anúncio aqui, que seria o que virou o anúncio, tá? Vou deixar esse PDF aqui para vocês baixarem, se quiser copiar, seguir esse anúncio daqui. Então, como eu coloquei lá que eu faturo até 2012, vamos deixar 2012 aqui. Quilometragem, a gente pode colocar um valor que fique claro que é simbólico, por exemplo, 5555. É muito subjetivo colocar um câmbio manual, porque é o que vende mais. Diesel, o resto aqui que não é obrigatório, você não precisa colocar. Aceito trocas, vou colocar sim. Eu gosto de colocar aceito trocas, tá? Porque às vezes o cliente está de posse, sei lá, de um carro, né? Então a carta menor que eu quero aqui vai ser 120 mil, tá? Então vou colocar 120 mil aqui, eu não quero vender menos que isso para esse anúncio, tá? Você pode pôr um CEP qualquer aqui e um telefone qualquer aqui. Seguinte, eu já tenho um banco de imagens, tá? Eu já tenho para os meus anúncios aqui, eu já trabalho com um banco de imagens. Então eu já botei imagem de caminhão aqui. Vou colocar essa aqui que eu acho bonita. Essa aqui tem alguma coisa escrita, né? Essa aqui tem escrito consórcio de caminhão, tá vendo? Eu vou deixar, vou ver se ela passa. Pronto. Ocultar o meu telefone. Por que eu coloco ocultar o meu telefone aqui e coloco o meu número aqui em cima? Porque assim que eu passar esse anúncio, os caras de São Paulo vão me ligar tentando me dar um golpe, tá? É de lei isso. Eles entram em contato com você falando que você pode fazer, que você colocou um anúncio. Então, peraí, isso é muito importante. Vou pôr até no PDF. Assim que você colocar esse anúncio, os golpistas de São Paulo, ou se você estiver em São Paulo, desculpe, mas é sempre DDD 11 ou qualquer outro, ligam falando que é da OLX, que vai te mandar uma mensagem, um SMS com código para subir o anúncio. Gente, a OLX não faz isso, estou falando, é golpe. Então, assim, o pessoal cai matando em cima do número. Então, é um número que aparece aqui do lado. Então, por isso que sempre coloca aqui, ó. E aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Não pedimos código por ligação, chat ou WhatsApp. Desconfie se alguém entrar em contato em nome da OLX. Qualquer pessoa que falar, é da OLX, gente, presta atenção. É da OLX, você fez um anúncio aqui, vou te mandar um código, confirma esse código para mim que eu vou ativar o seu anúncio. Você recebeu alguma coisa, gente, assim que você colocar, se você não ocultar o seu número aqui, ou até mesmo daqui, eles vão chamar você e vão falar que você tem que passar um código. Então, assim, tenha um número específico para anúncio, já sabe que esse número, se alguém te ligar te pedindo um código do WhatsApp, não passa, só isso, não passa, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui e depois você manda enviar o anúncio. Tá vendo? Esse foi o seu último anúncio gratuito, então você tem um anúncio só e eu acabei de usar o meu anúncio. E aqui, clique para seguir, sem destaque. Se você quiser investir, não acho que seja um dinheiro jogado fora, não. Eu já investi esse destaque ouro aqui muitas vezes. Seu anúncio fica em destaque e você consegue vender mais, tá, gente? Lembrando que eu não estou ganhando nada para a OLX, eu tenho a minha própria empresa de consórcio. Se eu fosse fazer alguma propaganda, faria para mim mesmo. Então, seria aqui, clique para seguir sem destaque, que o objetivo é fazer um anúncio sem gasto nenhum, tá? Então, aqui você vai ter a sua publicação pendente, igual a minha está aqui. Então, aqui mais ou menos você já vê como que o anúncio vai ficar, oportunidade para a compra do primeiro caminhão. Eu coloquei essa imagem, que ela ficou boa aqui com
um inscrito, normalmente essa imagem não passa. Então qualquer coisa que essa imagem não passar, eu vou receber uma mensagem no meu e-mail, tá? Então aqui você deixa essa, eu gosto de deixar essa aba aberta, aonde eu vou ver se passou ou não essa publicação, tá? É a oportunidade para a compra do seu primeiro caminhão. E depois aqui você muda e tal. Então, basicamente aqui, a gente, o próximo, a próxima questão aqui é ficar atento ao chat, baixar aqui o app da OLX para você conversar com o seu cliente e ter o seu chip, o chip de anúncio com o WhatsApp e sempre disponível para atender, tá? Rodou o anúncio, vai começar a tocar. É bem legal porque é o seguinte, as pessoas que entram para a OLX, elas são pessoas mais que estão prontas para comprar. Então, normalmente é um cliente que já está pesquisando, já tem dinheiro na mão, é um cliente bom para você pegar, porque o cara pode ter lance, se você trabalhar com entrada, o cara vai ter entrada, então o LX vale a pena investir. Só não vale a pena você investir se você fizer anúncio de qualquer jeito, postar foto de tabela, postar coisa com escrita errada, sem um estudo. Então, esse anúncio aqui eu vou deixar nesse PDF. Esse PDF, eu vou deixar um link aqui para você baixar ele. Você vai poder pegar esse arquivo, ver tudo que eu anotei aqui, inclusive o anúncio está aqui, o anúncio velho, se você quiser, que a gente roubou ele, né? E o anúncio novo também, ele está todo configurado aqui, o texto. E aquele que a gente roubou, mas para estudar, para assim... foi por uma boa causa, a gente não pegou dados nem nada, mas é uma copy. E então, se você for fazer, escreve bem escrito, faça um anúncio bem feito. O vendedor de consórcio, ele tem essa mania de ser a pessoa que faz tudo pelos cocos, tudo meio cagado, assim. Aquele vendedor que até hoje o guarda guimba de cigarro e anda com um terno todo esfarrapado. O vendedor de consórcio ele se comporta assim até hoje. Apesar que essa nova geração, que é essa geração que veio a partir de quando eu vim depois de 2013, são os caras mais novos, igual eu, assim, já são outro nível. O cara anda igual se fosse lobo de Wall Street. Então tem que ser assim, você tem que ser bem aparentado, bem vestido, cheiroso, saiba falar, não fala tudo embolado. Então, assim, os caras da geração passada, que vendia dos outros jeitos, deixa eles vender do jeito cagado dele. A gente tem que ser excelente no nosso atendimento, no nosso anúncio principalmente, tá? Então, assim, coisa que eu desprezo. Eu desprezo gente que faz anúncio de caminhão, tentando vender caminhão que não existe, que é a famosa beiradinha, faz anúncio de financiamento, faz anúncio de carro, falando, dois caras, eu conheço tudo, gente. É dois caras falando que tem caminhão, que tem carro, aí depois liga pro vendedor, fala pro cliente, não, o carro vendeu, esse caminhão tá trabalhando, tá vindo de Vitória, tá na estrada. Gente, isso é uma perda de tempo gigantesco, você não precisa disso. Anuncia consórcio para quem quer comprar consórcio e pronto, tá? Então, assim, eu trabalho com leads, eu vendo leads, só que essa não é a forma de captação dos meus leads, mas eu aprendi assim e eu quis fazer esse vídeo para que você também aprenda a captar do zero, da mesma forma como eu aprendi. E não fica fazendo coisa errada não, anunciando trem que não existe na onda dos outros não. Constrói a sua carteira de clientes para você poder ir caminhar como vendedor de consórcio hoje e representante amanhã. Tá? Porque é o seguinte, quando você tiver uma oportunidade, igual eu já tive, de ser um representante direto com a Caixa Econômica, com o consórcio Ford, consórcio Rodobens, consórcio Volkswagen, essas empresas, as pessoas que estão por trás de te autorizar a ser representante, onde você realmente ganha muito dinheiro, muito mais que um vendedor, você não pode ter um processo. Você não pode ser uma pessoa bem mal falada no mercado. Tá? Então você não pode ser tido como picareta. Então o picareta, ele começa no anúncio errado. Então se você faz anúncio errado, você sempre vai ser vendedor. 30 anos sendo vendedor. Igual muito vendedor que eu conheço, são pessoas
maravilhosas, mas não dá para você ser vendedor 30 anos. Não dá para você ser nenhuma profissão 30 anos. Porque a ideia da vida é evoluir. O cara tem que evoluir, o cara tem que conseguir, em qualquer profissão dele, constituir uma empresa, tá? E gerar emprego, gerar renda, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Aqui embaixo tem como você baixar esse arquivo. E eu vou fazer um outro de imóvel e um de carro também. Então, acompanhem a gente, tá? Obrigado, tchau.